Meu muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o que é proibido e o que é permitido nas eleições. Eu sou Franklin Lobato, promotor eleitoral da 28ª Zona, e hoje nós vamos estar aqui com vocês falando sobre o que é proibido e o que é permitido nas eleições. Eu espero que você goste dessas informações, espero que você compartilhe nesse momento tão importante que são as eleições que nós vamos ter agora no próximo domingo. Vamos começar falando sobre o que é proibido nas eleições. Em primeiro lugar, meu amigo, minha amiga, é preciso saber que é proibido a doação, o oferecimento, a promessa ou entrega de qualquer bem ou vantagem pessoal, inclusive emprego ou função pública, com o objetivo de conseguir o voto. É o que nós chamamos de corrupção ativa e corrupção passiva eleitoral. Corrupção ativa, quando a pessoa dá, oferece, promete. E corrupção passiva, aquele que recebe ou solicita algum tipo de vantagem pessoal, inclusive aquele que pede emprego ou função pública com o objetivo de conseguir o voto. Então, meu amigo eleitor, primeiro cuidado é o candidato que está te oferecendo algum tipo de vantagem, seja ela telha, tijolo, cesta básica, ele está praticando uma conduta criminosa. Se você recebe, também você está praticando uma conduta de corrupção eleitoral. Também é proibido usar materiais ou imóveis pertencentes à União, Estados, Distrito Federal, territórios ou municípios para beneficiar campanha de candidato ou partido. Então veja que você, meu amigo eleitor, se você perceber que alguém está utilizando bens da União, dos estados, do município para fazer algum tipo de campanha de candidato ao partido, você deve denunciar à Justiça Eleitoral, porque essa conduta é proibida. Ninguém pode usar bem público para fazer campanha eleitoral. Também nós temos que falar que as exceções existem, mas são as exceções com a realização de convenções partidárias. Quando nós tivemos as convenções partidárias, nós tivemos aí a utilização de prédios públicos, nesse caso é uma exceção, a utilização de carro oficial pelo presidente da República, com ressarcimento posterior, pelo partido ou coligação, e a utilização de residências oficiais para atos não públicos. Então, são as exceções legais. Também é proibido usar materiais ou serviços custeados pelo governo que não seja para a finalidade prevista nas normas dos órgãos a que pertençam. Então, imagine, por exemplo, você que é funcionário público está imprimindo na impressora da repartição propaganda do seu candidato. Isso não pode. Também não pode se utilizar servidor ou empregado do governo de qualquer esfera para trabalhar em comitês de campanha durante o expediente, exceto se o funcionário estiver licenciado. Então, funcionários que vão trabalhar em campanha eleitoral devem estar licenciados. Você não pode pegar o servidor público e obrigá-lo a trabalhar na campanha eleitoral. Ah, doutor Franklin, mas eu tomei conhecimento que tem um prefeito aí obrigando os seus funcionários a trabalharem para a campanha dele. Isso não pode. Não pode, isso é proibido. Fazer propaganda para candidato com distribuição gratuita de bens ou serviços custeados pelo poder público. Então, aí, fazer propaganda oferecendo remédio, oferecendo consulta, oferecendo laqueadura, tudo isso é proibido pela legislação eleitoral. Também, gastar em ano de eleição em publicidade de órgãos públicos mais do que a média dos anos anteriores ou mais do que o total do ano anterior. É preciso ter em mente que o gasto com a propaganda eleitoral ele deve ser de acordo com a lei. E se eu tenho um gasto em publicidade mais do que a média dos anos anteriores
e mais do que o total do ano anterior, eu tenho uma violação da norma eleitoral e o candidato que está gastando para fazer uma propaganda indireta, ele pode ser responsabilizado pela Justiça Eleitoral. Também é proibido dar em ano eleitoral aumento geral para os servidores públicos, além do que for considerado perda do poder aquisitivo naquele ano. Nós temos aí várias situações em que o prefeito, às vezes, dá um aumento como forma de estimular os seus funcionários, seus servidores a fazerem esse tipo de campanha em seu favor. Na publicidade governamental, ter nomes, fotos ou símbolos de promoção pessoal de autoridade ou servidor público, eu não posso ter na publicidade governamental, vigora o princípio da impessoalidade. Eu não posso ter as fotos do gestor, não posso ter nomes, fotos e símbolos de promoção pessoal em obras públicas. Atenção! É proibido na propaganda eleitoral usar símbolos semelhantes aos governamentais. Então, se eu estou fazendo uma propaganda eleitoral, eu não posso usar o símbolo da prefeitura nem do governo. Eu tenho que evitar esse tipo de coisa porque é proibida. Divulgar mentiras sobre candidatos ou partidos para influenciar o eleitor. São as famosas fake news. Mas, doutor Franklin, se o cidadão está acusando o candidato da prática de um crime falsamente, ele está praticando uma calúnia eleitoral, se ele está acusando o candidato de estar praticando uma conduta que é uma conduta irregular, mas que não é crime, eu teria uma difamação eleitoral. E se o candidato está divulgando uma fake news que viola a honra subjetiva do outro candidato? Aí eu tenho uma injúria eleitoral. E todas elas são fake news. Dar causa à instauração de um procedimento por uma notícia falsa é a famosa denunciação caluniosa eleitoral e pode gerar processo criminal. Então, ofender outra pessoa durante a propaganda eleitoral, exceto se for após uma provocação em resposta à ofensa imediatamente anterior, eu não posso ter em debates, eu não posso ter em propaganda eleitoral uma ofensa a um determinado candidato, porque isso é proibido pela Justiça Eleitoral. Também a agressão física de qualquer concorrente, nós temos visto aí, infelizmente, em alguns municípios do estado do Pará e do Brasil afora, a violência, candidato agredindo outro candidato, muitas tentativas de assassinato, de homicídio, alguns homicídios consumados, e esses crimes devem ser severamente punidos pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Comum. Alterar, danificar ou impedir propagandas realizadas dentro da lei. Se você tem uma propaganda de um determinado candidato que está sendo realizada dentro da lei, eu não tenho por que inutilizar essa propaganda. Utilizar organização comercial, prêmios e sorteios para propaganda. Imagine que um candidato se utilizasse de uma espécie de carimbó da sorte para promover o seu nome junto ao sorteio do carimbó da sorte. Isso não pode acontecer, eu não posso usar prêmios, sorteios, propaganda em forma de propaganda comercial. Também propaganda em língua estrangeira, nós não podemos fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral em língua estrangeira. Participar de atividades partidárias que não estiver com seus direitos políticos liberados. Então, atividades partidárias, só quem está com os direitos políticos liberados. Então, os condenados, de acordo com a condenação, que incidirem na lei de inelegibilidade, eles ficam inelegíveis e, portanto, não podem participar de atividades políticos partidárias só depois que eles recuperarem, restabelecerem os direitos políticos. Vender produtos ou serviços no horário de propaganda eleitoral. Então, imagine um candidato que está vendendo seu produto ou serviço no horário da propaganda. Isso também não pode. Só pode vender o seu nome e a sua candidatura. Utilizar em propaganda a criação intelectual sem autorização do autor. Então, nós temos aí o famoso plágio, né? Você utiliza aí uma propaganda que é utilizada contra os princípios básicos
da autoria do direito autoral. Usar em propaganda eleitoral simulador de urna eletrônica. Também não posso simular urna eletrônica, eu não posso divulgar pesquisa que não tenha sido registrada na Justiça Eleitoral, eu não posso realizar showmício. Atenção, senhoras e senhores, nossa live tem um objetivo exclusivo de orientação. Prestem atenção, nós vimos algumas cenas de algumas cidades do interior do Pará, de realização de showmício, isso não é possível. Também divulgar propaganda eleitoral em outdoors não pode, atenção. Distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou qualquer outros bens e materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Atenção, meu amigo eleitor, você que tem conhecimento de candidatos que estão distribuindo cesta básica e dinheiro vivo no dia da eleição, cuidado! Esse candidato que gasta esse dinheiro, ele depois vai pedir a restituição, desviando recursos da própria prefeitura. Não confie. É proibido nos 3 meses anteriores à eleição o repasse de dinheiro da União para os estados e municípios ou dinheiro dos estados para os municípios, exceto se for para cumprir compromissos financeiros já agendados ou situações emergenciais, como forma de que a União não pode, através de repasse, interferir numa candidatura de um estado ou mesmo numa candidatura de um município. Fazer publicidade de serviços e órgãos públicos que não tenham concorrência no mercado, exceto em caso de grave necessidade pública. Então, publicidade de órgãos públicos não pode ser feito com o objetivo de propaganda eleitoral, exceto em casos de grave necessidade pública, com autorização, evidentemente, da Justiça Eleitoral. Também fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo em situações de emergência ou em situações específicas de governo, como autorização da Justiça Eleitoral. Então, por isso que tem um horário eleitoral, em que o candidato usa do horário eleitoral para fazer a sua propaganda. Contratação de shows e inaugurações de obras com verba pública. Presta atenção que nós falamos aqui. É proibido nos 3 meses anteriores à eleição. Então, se o candidato a prefeito está inaugurando obras públicas feitas pelo Poder Executivo em véspera de eleição, cuidado, isso é proibido e cabe uma representação à Justiça Eleitoral. É crime, atenção, meus amigos eleitores, hoje, dia 12, dia 15 de novembro, domingo, teremos a grande festa da democracia brasileira, com a eleição dos candidatos a prefeito e a vereador, e nós temos que dizer que é crime no dia da eleição usar alto-falantes e amplificadores de som e realizar comício ou carreata. Você não pode usar o alto-falante, você não pode fazer carreata, você não pode fazer comício no dia da eleição. Também distribuir material de propaganda política, panfleto, fora da sede do partido ou comitê político. A utilização pelos funcionários da Justiça Eleitoral, mesários ou escrutinadores de qualquer elemento de propaganda eleitoral, tais como bonés, camisetas, broches. Atenção, os fiscais de partido, apenas usar a sigla ou nome do partido na roupa. Lógico, né? Aí já é o fiscal. Bom, agora nós falamos das condutas proibidas e agora eu quero falar com você, meu amigo eleitor, minha amiga eleitora, você, meu amigo candidato, para as condutas permitidas. Mas, doutor Franklin, quais são as condutas permitidas? O que é possível? Bom, primeiramente, realizar a manifestação individual e silenciosa, né? De preferência política do cidadão, desde que não haja aglomeração, né?
Joaquim, estamos fora do ar. Estamos fora do ar já há 5 minutos. Há 15 segundos. Ok. Eu vou continuar aqui. A realização de manifestação individual. Estamos fora do ar. Voltar uns 2 slides, tá? Só um minutinho. Quando eu disser estamos fora